Museu de Santo António foi um concurso que nem sequer era um concurso por convites, mas nem sequer foi a site específico que foi convidada. Portanto, quem foi convidado foi a P06 Ateliês, que é a empresa do Nuno Guzmão, e era a remodelação do espaço museográfico, até mais, do museu que já existia na cidade de Lisboa, junto à Igreja de Santo António, que era o Museu Antoniano, que era um dos museus que fazia parte da rede de museus da Câmara de Lisboa. Faz parte. Aquilo parecia mesmo que era só um projeto de museografia e pouco mais. E depois percebeu-se que não, havia aqui muito mais coisas. Portanto, havia uma série de requisitos técnicos que eles queriam para este novo museu, queriam aumentar a área, significa duplicar mesmo a área, e queriam principalmente que o museu tivesse mais visibilidade na cidade, que era uma coisa que não acontecia com o museu que já existia. E isto passava por esta mudança de imagem, mudar o nome, mudar a imagem. Portanto, este era um trabalho claramente de uma colaboração muito direta entre um escritório de design e um escritório de arquitetura. Portanto, havia umas coisas que era de obra mais dura, outras que tinham claramente a ver com a imagem e com a comunicação do projeto museográfico. Portanto, o objetivo era juntar dois espaços de um largo histórico da cidade de Lisboa, e, histórico e com alguma importância, era uma das portas da cidade, e tendo sido construído pós-terremoto, o que lá está hoje em dia, há vestígios em ambos os espaços de coisas anteriores ao terremoto. Portanto, havia ali um valor histórico que nos interessava. E havia principalmente uma adição que tinha sido feita ao longo do tempo em ambos os espaços, que também nos interessava limpar um bocadinho e retomar o espaço original no seu sentido mais depurado. E foi esse um bocadinho o trabalho que nos propusemos com a equipa de museografia, que foi um bocadinho ir limpando as adições que tinham sido feitas já no século XX, juntar os dois espaços e dar-lhes alguma unidade através do projeto de museografia. Portanto, e o princípio base foi um bocadinho que a proposta da museografia era uma coisa que não se deveria confundir com o espaço que lá estava, portanto, com o construído que lá existia. Foi tentar voltar ao chão de pedra, aos lajedos de pedra, as paredes com uns estuques de cal, e depois, sobre isso, incluir então este discurso museográfico em elementos que resolviam a situação de uma técnica e disposição de uma maneira bastante eficaz. Ainda recuando um bocadinho, que é o espaço do Museu Antoniano era um espaço que tem um pé direito ainda, é aquele espaço das arcadas, mas era um espaço que tinha, ao longo dos tempos, sofrido muitas intervenções. A Sala do Risco também, mas a Sala do Risco estava, de certa forma, mais limpa em termos espaciais, não é? O Museu Antoniano tinha uma grande mezanina a cortar aquelas lajes, tinha uma quantidade de buracos escavados nas paredes originais do edifício, e era um espaço que, sem ninguém conseguir explicar muito bem, vivia a 28 graus em permanência, com uma umidade completamente absurda. Portanto, era assim um espaço que, em termos térmicos, aquilo era mesmo um desastre, e ninguém lhes conseguia explicar realmente porque é que isso acontecia. E, portanto, claramente era um espaço que estava desadequado para a exposição que tinha, enquanto a Sala do Risco era uma sala que tinha uma quantidade de intervenções pontuais decorativas, quase, pedras atuais assim, bastante mal desenhadas, mas que queriam mais ou menos representar pedras antigas. Portanto, havia ali uma quantidade de informação que para nós era muito importante, tipo, fazer uma reflexão sobre o trabalho e recuarmos um bocadinho. Nós não conseguiríamos nunca chegar a um ponto de dizermos o que é que era original, o que é que não era, mas de facto queríamos uma clareza no espaço e considerarmos que há ali um registro que é antigo, de facto, que é histórico. E, portanto, não sabemos se tem mais 100 anos ou menos 50 anos ou o que é que seja, não conseguimos localizá-lo no tempo, sabemos que é pós-terremoto, mas pouco mais, e há alguns elementos ainda pré. Mas há aqui uma quantidade de coisas que são claramente dos anos 70 e dos anos 80. Conseguimos depois tornar isto com muita simplicidade
e a nossa preocupação era claramente não intervir naquele construído, porque já tinha muitos problemas, não só daquela questão da térmica que eu falei, como também ao nível da infiltração, em nível de infiltrações, porque é um espaço enterrado. Daí há aqui uma quantidade de coisas que nós sabíamos que tinham que ser enfrentadas e que não havia sequer muitas condições para o fazer. E dessa forma, a nossa abordagem era um bocadinho ir ao essencial, simplificar e mostrar o edifício antigo, que era aquilo que nos interessava ali naquelas coisas. A questão da infiltração nós não íamos resolver, não íamos conseguir resolver, portanto tínhamos que encontrar a forma do edifício viver daquela forma e de poder acontecer de haver infiltrações, e portanto o tratamento que íamos dar às paredes e à exposição teria que contemplar essa situação. E havia depois um outro ponto que era muito determinante, que era este espaço tem que ser climatizado. O espaço que tem que ser climatizado obriga a certos dispositivos, ou seja, unidades interiores e unidades exteriores. Portanto, nós, no espaço mais histórico, mais central na cidade, isso era para nós um problema. Ou seja, de perceber de que forma é que nós conseguiríamos climatizar um espaço daquela natureza, sem que isso se tornasse, obviamente, o tema principal do edifício, com as máquinas expostas, não é? E do lado de dentro foi muito evidente que nós tínhamos que encontrar uma solução para a exposição, e isso porque não nos interessava ter mobiliário por ali espalhado, ou seja, não nos interessava agora irmos, de certa forma, decorar aqueles espaços, pretendíamos que houvesse uma situação integrada que não beliscasse, de facto, que não colidisse com o espaço existente, e essa solução tinha que conseguir integrar todas as instalações. Não tínhamos interesse nenhum, nem vontade, de estarmos a criar roços, a criar mais feridas, de certa forma, que já existiam muitas. E a forma que nós tínhamos que fazer era, a nossa exposição tinha que resolver isso tudo. Ou seja, uma vez mais, a colaboração com o Nuno acontece desde o primeiro momento, ou seja, nós estamos a fazer o projeto de arquitetura e a seguir passamos para o ateliê de design. Não, estamos a desenhar aquilo a quatro mãos, de certa forma, não é? Entre as nossas e as deles, da P06, desde o primeiro momento. E, portanto, a exposição tem que ser integrada na arquitetura e juntos temos que resolver estas questões. E aconteceu, ou seja, de certa forma, nós consideramos que a museografia ali tornou-se arquitetura e tornou-se a resolução daquele espaço, e isso foi uma coisa que nos interessou muito, de que forma é que nós, a quatro mãos, conseguimos resolver isto de uma penada só, não é? De uma vez só, de forma a conseguirmos dar resposta a este desafio. Do lado de fora foi um pouco a mesma coisa. Do lado de fora, a intervenção resume-se à mesma situação, ou seja, temos a igreja de Mateus Vicente, pós-terremoto, portanto, um elemento, uma peça incrível, excepcional. Temos este edifício também, da Sala do Risco, que é um edifício lindíssimo, tipo de um rigor muito, muito bonito. E temos aquele elemento central onde que está entre os dois, e para nós aquele elemento da fachada do Museu Antoniano é muito dúbio, não se percebe bem se ele pertence ao edifício, se pertence... Tem elementos dos dois e acaba no final parecer que não pertence a nenhum. Temos uma igreja incrível, temos um edifício pós-terremoto fantástico, a praça, ainda que não seja qualificada por estar com área assim um bocadinho de estacionamento, mas com as árvores e tudo, é um sítio de referência para nós, é um sítio muito bonito. E temos dois desafios, é tornar o museu visualmente presente, ou seja, as pessoas quando entram e quando passam têm que ver o museu, e depois temos que introduzir unidades de ar-condicionado no centro histórico da cidade. E de repente nós introduzimos este elemento, ou seja, um elemento que fosse visualmente presente, mas ao mesmo tempo que permitisse ler ainda o frontão, aquela memória daquele frontão, daquele pórtico. E
e também permitir a relação interior-exterior daquelas salas, porque eram salas que só têm a relação com a rua pela porta. Portanto, a possibilidade de entrar o uso natural obrigava a um trabalho nos vãos e neste elemento da nossa parte que era bastante profundo. E a nossa abordagem foi em relação aos vãos, para permitir o máximo de luz natural, criar um outro plano novo, um plano de vão contemporâneo, ou seja, claramente nós chegamos lá e vemos o vão antigo e o novo, portanto, amanhã tiramos o novo e fica exatamente como nós o encontramos, e permitindo que o antigo funcione como portadas, portanto, a pessoa chega de manhã, abre as portadas e conseguimos ter luz natural dentro do museu. E deste lado, do lado do elemento mais representativo e mais que anuncia mais o museu, tínhamos ainda a agravante da saída de emergência. Mas, na realidade, a chegada daquele elemento para nós foi bastante clarificador, ou seja, aquele elemento não só cumpria bastante bem a função que tinha, de cobrir e de fechar, de fazer desaparecer as salas, as máquinas de ar-condicionado, mas tinha ainda um outro lado, clarificava muito bem a geometria dos volumes, ou seja, a igreja ficava com o céu alçado bastante visível e o edifício também, ou seja, deixava de haver este lado ambíguo, este conflito naquele elemento, assumindo claramente ali era o Museu de Santo António, ou seja, a visibilidade estava garantida. E, portanto, e aquilo, sabendo nós que era um ponto crítico, de uma certa tensão, embarcámos um bocadinho e considerámos que era uma decisão acertada e com muita consciência de que é para agora, para este momento, ou seja, amanhã aquele elemento sai e fica exatamente... Isso para nós era fundamental, tanto no interior como no exterior, ou seja, toda a nossa intervenção é feita neste sentido. Portanto, imaginamos que daqui a 10 anos há um outro plano para ali, aqueles elementos desaparecem, tanto os interiores como os exteriores, e o espaço que lá está, espero eu ainda que seja um espaço qualificado e que as tecnologias que utilizamos se mantenham até lá, mas é um espaço que está, grosso modo, como o encontramos, obviamente mais depurado e mais simplificado por nós.